Para guardarmos alguma informação na memória, como valores inteiros, reais ou palavras, muitas vezes devemos informar qual tipo de dado será armazenado para que um espaço seja reservado na memória. No vídeo anterior, nós utilizamos uma variável n para armazenar o número de repetições da estrutura enquanto. Nós atribuímos inicialmente a n o valor 0. Nós apenas atribuímos o valor à variável, mas não indicamos que tipo de dado ela armazenará. Bom, vamos corrigir isso agora. Note que, para nosso exemplo, a variável n armazena apenas números inteiros, como 0, 1, 2, 3, 4, 30. Portanto, antes do nome da variável, colocamos o seu tipo e teremos inteiro, n igual a 0. Pronto, uma parte da memória identificada pelo nome n será reservada para uma variável do tipo inteira. Cada linguagem de programação terá sua forma específica de determinar o tipo de variável. Resumidamente, temos os seguintes tipos de dados: inteiro, como 0 ou 1999, real, como 3,14 ou 2,7183, caractere, como alunos ou bioinformática, e lógico, como verdadeiro ou falso. Nas linguagens de programação, esses tipos geralmente são representados como inteiro, int, real, como float ou double, caractere, como char, e lógico, como bool. Uma vez declaradas as variáveis, podemos, por exemplo, efetuar cálculos aritméticos entre elas. Por exemplo, se tivéssemos que efetuar o cálculo da posição final de um corpo, que tem seu movimento descrito pela função horária da posição em função do tempo, com os seguintes valores. Como ficaria essa expressão traduzida para a linguagem do computador? Primeiramente, declaramos a variável que receberá o resultado da expressão. Como há números não inteiros, com vírgula, nossa variável será do tipo real, e a expressão será construída da seguinte maneira: S igual a 1,53 mais 2 vezes 20. Note que a multiplicação é dada pelo asterisco, mais 9,8 vezes. A potenciação é executada geralmente por algum comando como pot, a base, vírgula e o expoente. E a divisão é a barra simples. Além das operações citadas acima, é possível também obter a raiz de um número x e índice y, e o resto da divisão entre x e y, e a parte inteira de uma divisão entre x e y. É importante lembrar que algumas linguagens podem se diferenciar de outras, como por exemplo, o duplo asterisco também pode ser interpretado como potenciação, dependendo da linguagem que se programe. O resto da divisão pode ser o percentual, e a parte inteira da divisão pode ser obtida com barras duplas. Da mesma maneira que aprendemos na matemática, a prioridade na resolução é primeira do que está entre os parênteses mais internos, depois da potenciação e radiciação, depois da multiplicação e divisão, e só então a soma e subtração. Como as operações de resto e quociente são tipos de divisões, sua prioridade é a mesma da multiplicação e divisão. Além das expressões aritméticas, também existem as expressões relacionais, em que o resultado da expressão será verdadeiro ou falso. Por exemplo, a afirmação de que 5 é maior que 3, o resultado da operação é verdadeiro. Já se afirmarmos que 5 é menor que 3, o resultado dessa afirmação é falso. Nesses exemplos, os operadores relacionais são maior que e menor que. Na linguagem de máquina, as duas expressões deveriam ser escritas da seguinte maneira: 5 maior que 3 e 5 menor que 3. A primeira é verdadeira e a segunda falso. Vamos verificar alguns outros operadores aplicados a este mesmo exemplo. 5 é igual a 3. O resultado dessa expressão é falso, e sua representação é duplo sinal de igual. 5 é maior ou igual a 3. Como 5 é maior que 3, o resultado é verdadeiro, e sua representação é o sinal maior seguido do sinal de igual. Já 5 é menor ou igual a 3, o resultado é falso, e a representação é o sinal do menor acompanhado do igual. E por fim, a afirmação de que os dois valores são diferentes. Neste caso, a representação é o sinal menor que, seguido do sinal maior que. Como 5 é realmente diferente de 3, o resultado dessa operação é verdadeiro. Bom pessoal, é isso. Bons estudos!